que o Senhor venha com provisão de Deus. Pai, é bem verdade que estamos vivendo um momento de marco no nosso país, é o momento das eleições, e nós queremos te pedir também, Senhor, que o próximo governante que sentará na cadeira, que, Senhor, que seja direcionado pelo Senhor também, para que tenha o mínimo, Senhor, no mínimo que nós esperamos, temor a Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado também, Senhor, dentro da nossa nação, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesse momento. Amém, Senhor. Vamos lá, aperte os cintos, chama a família, senta aí do lado dele e já avisa para ele, pega o papel e a caneta, não confie na sua mente. Possivelmente você pode ser traído por ela. Existem palavras que eu tenho anotadas que fazem mais de 10 anos que eu preguei elas. E ainda hoje, quando eu pego meus esboços para ler, ela queima no meu coração. E eu fico imaginando, pastor Iratã, eu falo, cara, como Deus falou comigo naquele tempo e continua falando até hoje, porque a palavra dele se renova a cada manhã. Cara, eu tô parecendo um radialista, né? Já pode ir. Amém! Com vocês agora, pastor Michel. Vai lá, meu filho, rebenta! Graça e paz, queridos, tudo bem? Abra a sua Bíblia comigo aí, em Tito, capítulo 2, verso 11, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça que tem nos alcançado, a graça que tem nos transformado. E esse texto eu confesso que ficou essa semana toda na minha cabeça. E eu quero compartilhar com você hoje esse texto aqui para abençoar a tua vida. 2 Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, vou repetir, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Esse texto, ele me abençoou muito. Quero mandar um beijo aí para minha esposa, que acabou de entrar, está atrasada, hein? O pastor Alex Jacob entrou aqui também. Cadê o Jacob? Beijo, um abraço, pastor. Deus abençoe. Deus te abençoe. A Júlia acabou de chegar também, Deus abençoe. Isaías disse que a família já está a postos. Isaías, cara, isso é poderoso, Isaías. Isaías, por sinal, isso é poderoso, ele trabalha lá com a pastora Daiane, lá na casa das André Luiz. Um abraço. Show de bola. Que bacana, hein? Isaías, Deus te abençoe, cara. Beijo aí em toda a família. Abraça eles aí por nós, por favor. Faz isso agora. Toda vez que eu ligo lá para falar, cadê o Ele já foi no presencial? Não, eu acho que não. Cobra ele aí, Isaías. Te esperamos lá na ceia. Queremos te ver na ceia no dia 28, Isaías. Vamos lá, queridos. Lendo esse texto aqui de Tito, eu fico maravilhado com o amor de Jesus Cristo por nós. Entrando um pouco no contexto aqui para você entender, essa epístola de Tito, assim como a também de 1 Timóteo, foi escrita enquanto Paulo estava ainda na sua 4ª viagem missionária. E provavelmente, entre a data aí de 62 a 64 depois de Cristo. Para a questão de conhecimento, Tito era um cristão gentil que foi provavelmente convertido pelo apóstolo Paulo, pelo que Paulo pregava. O livro de Tito, ele mostra uma grande preocupação pela sã doutrina e contém meditações maravilhosas, querido, sobre a graça de Deus que veio oferecer através de Jesus Cristo. Paulo, ele vem falar nesta carta sobre a degeneração pelo Espírito Santo, ou seja, a transformação. Paulo vem dizer que a graça do Senhor tem nos alcançado, e ele vem falar sobre a justificação pela graça. E eu acho isso maravilhoso.
E para entendermos esse texto, precisamos entender o que significa graça. E aí eu fui buscar o que significa graça. Porque às vezes nós falamos de graça, a graça de Deus, e muitas das vezes nós entendemos graça com diversos fundamentos e não entendemos o motivo real da graça. A graça de Deus, ela significa o seguinte: a graça é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Isso é a graça de Deus. A graça, ela me ajuda a transformar o amor que eu discurso tanto. E que ela me ajuda que eu coloque esse amor em prática. Que não fique somente no discurso. A graça nos retira de um grande abismo através de Cristo. E tem um texto que eu acho lindo. Efésios capítulo 2, no verso 7 e 8, eu até marquei aqui, que diz o seguinte sobre a graça: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês não são salvos pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu acho esse texto muito relevante para as nossas vidas. Esse texto eu acho fantástico, querido. E através dele, eu entendo que é somente através dele, Jesus Cristo, que podemos ser justificados. Que podemos alcançar o céu. Quando eu leio isso, eu venho entender o que Pedro vem dizer em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que é o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cara, Pedro entendeu o que era a graça de Cristo. Pedro entendeu o que a graça poderia ser e poderia fazer na vida dele. E eu quero que você entenda uma coisa, querido. Quando nós lemos esse texto que Pedro vem dizer, cresçam porém na graça, ele vem dizer algo muito interessante. O texto não vem dizer o seguinte, que a graça que cresça em nós. Não, Pedro não estava dizendo isso. Que a graça cresça em você ou a graça cresce. Não. Ele vem nos dizer o seguinte: crescer na graça e no conhecimento. Há uma grande diferença aqui entre graça crescendo e nosso crescimento na graça. É diferente. Não é? Eu estou errado. Não gostei disso, cara. Gostei. Há uma grande diferença. A graça de Deus, para você entender, ela não aumenta. Ela sempre é infinita, querido. Ela é sempre eterna. O amor de Deus, ele é sempre real sobre nós. Ele é infinito. Então você está dizendo que não pode ser mensurada. Não pode ser mensurada. Eu estou errado? Não, tá certo. A graça de Deus, ela é infinita. Ela não tem valor, não tem tamanho. A gente não tem como medir. O texto vem dizer o seguinte: para crescermos na graça. A graça dele é eterna. Agora, é diferente a graça crescer de eu crescer na graça. A graça, para você entender, nós temos que crescermos na graça, sabe por quê, querido? Porque a graça, ela produz qualidade de vida. A graça, ela produz conhecimento. A graça, aqui para você entender, ela não existia na época do hebraico com esse sentido. Sentido da graça de Deus. Quando no Antigo Testamento eles usavam a palavra graça no hebraico, eles estavam referindo-se à beleza, pastor Tan, a natureza, a fertilidade, a dança, há muitas outras coisas, a criatividade humana. Para você entender, a raiz da palavra graça vem do grego, que significa o funcionamento imerecido de Deus no coração do homem, efetuado através do Espírito Santo. Vou repetir para você. O significado da graça no grego é o funcionamento imerecido de Deus no coração do homem, efetuado através do Espírito Santo. Cara, a graça de Deus sobre a nossa vida, ela pode fazer coisas, pode te levar a lugares que você sozinho jamais chegaria. Para você entender, a palavra graça em grego é chari. Chari. Aprendi mais uma.
Olha aí. Favor não merecido. Graça, Charim. Agora ele voltou para a área. Sharim, favor não merecido. Em outras palavras, a graça só veio a existir depois que Jesus Cristo foi entregue à morte de cruz, ressuscitou, tomou a chave da morte de Satanás. E através desse ato, eu e você fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e alcançamos a graça de Deus. Entendeu? Isso é louco, cara. Isso me abençoou demais. Eu vou correr aqui para terminar. A graça, ela tem origem. A graça, ela tem natureza. E a graça, ela tem um alcance. Pastor, você é doido. Não, é verdade. A graça, ela tem origem em Deus, tá? Isso mesmo. É. A graça, ela tem uma natureza. Qual é a natureza, pastor? A natureza salvadora, salvífica, de te salvar. A graça tem um alcance ou um objetivo, se você preferir. Qual é, pastor? Alcançar a todos os homens da terra. Cara, isso me abençoou demais. Ela vai a todos. Não, você falou um negócio muito sério aqui. A origem da graça Em Deus. em Deus. Você falou do alcance dela, que não natureza pode da ser graça. mensurado. Sim. Presta atenção aí. A graça de Deus ainda está disponível para você. É, cara. Vai, meu filho, vai. Vai, A vai. Vanessa está escrevendo aí, vai. Pelo amor de Deus. A graça, ela tem origem, que é Deus. A graça, ela tem a natureza, que é a salvadora. E a graça tem um alcance, que é todos os homens. Uau. E esse favor foi concedido, entenda uma coisa, eu vou chegar até mais perto aqui. Vem, meu filho. Esse favor foi concedido somente a seres humanos, somente a nós, criação do Senhor nosso Deus. Então quer dizer que ainda tem jeito? Claro, não A importa. graça ainda pega o A cara? graça ainda te alcança, aonde você estiver, se você tiver um coração arrependido. Entenda uma coisa, a mesma graça que te alcança para te perdoar, ela é Glória. a mesma graça que transforma o teu caráter. Eu tô dando isqueiro nele aqui. É ou não é? É. Porque não adianta vir com aquele papinho de graça, a graça, porque eu já ouvi muitas pregações, e o bispo tá aí, ele vai concordar comigo, que é a graça de Deus, mas o fulano fez isso, é a graça, e o fulano fez 2 vezes, é a graça, o fulano é a graça, mas peraí, a graça que me alcançou é a mesma graça que me transformou, que me lavou, que me purificou, e aí eu não faço mais aquilo que eu fazia. Então peraí. Quer dizer que a autenticidade da graça, Esse cara ela se dá na transformação. do ser. Manda foguinho! Porque não adianta eu pregar que a graça me alcançou e eu vou chegar até mais perto. Não adianta eu pregar que a graça me alcançou e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Glória. Você ainda não conheceu a graça se você continua fazendo a mesma coisa, cara. Você pode achar que a graça te alcançou. Você pode pensar que a graça te alcançou, mas posso te dizer uma coisa? Quando a graça te alcançar, cara, você vai sentir um poder de Deus tão grande, você vai mergulhar num rio tão profundo, que você nunca mais vai querer sair para outro lado para não perder a intimidade que a graça gera sobre a tua vida. Não é? Isso é louco, cara. Falou que vai ser calminho. Eu tô tentando ser calminho, hoje eu tô meio... E aí você pode se perguntar, pastor, como posso crescer nessa graça? E eu te respondo, não perca a eternidade de vista. Ou seja, não perca o céu, não perca o foco do céu, melhor dizendo para você entender. Não perca a fé que ele vai voltar, a volta dele está próxima. Não finque raízes profundas nas coisas deste mundo e deste tempo que te impeçam de chegar ao céu. Não finque, cara. Eu não estou dizendo para você deixar de estudar, deixar de fazer as coisas. Não, não é isso. Eu só quero que você entenda uma coisa. Por mais que você faça a sua faculdade, você faça os seus projetos, você tem que entender que um dia ele vai voltar. E você tem que estar preparado como aquelas 5 prudentes, para quando ele voltar, o azeite está fumegando, para que quando o noivo chegue, você seja encontrado em glória. É isso. Batendo até na Bíblia. Ele Vou bater na Bíblia aqui. Tá terrível. E eu falei que eu ia ficar calmo, porque hoje eu não estou muito
Muito bem. Pula essa parte, pula essa parte. Pula essa parte. Mas, cara, a graça de Deus invadiu esse lugar aqui nessa tarde, cara. Você está aqui, entenda uma coisa, você está aqui nessa terra, mas você não pertence a ela. Você está de passagem. O texto que nós lemos em Tito, no verso 12, vem dizer o seguinte, ó. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, piedosamente. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ou seja, a graça ela transforma. Ela te transforma e te faz esperar o céu, cara. Posso te falar uma coisa? Tem muita igreja que não prega mais sobre o céu. Tem muita igreja que não fala mais que ele vai voltar, mas eu vou te dizer, cara. Maranata. Jesus está voltando, tá? Maranata. E, cara, eu me alegro nisso, sabe por quê? Com todas as falhas. Eu sei que quando as trombetas soarem, eu vou escutar o meu nome e eu vou subir com ele, cara. Glória. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Esse é o principal benefício da graça de Cristo. Eu termino esse sermão com um texto paulino. Podia deixar Paulo de fora, né? Romanos capítulo 6. E aí eu venho dizer o que Paulo dizia aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Menino bom. Cara, essa palavra mexeu muito comigo, cara. Porque eu vi que muitas das vezes eu não estou andando com a graça que Cristo tem colocado sobre a minha vida. Tá? Às vezes nós temos tomado atitude em momentos que a gente perde o foco, mas em nome de Jesus Cristo, como o Senhor falou comigo nessa palavra, não perca o alvo do céu. Não finque os seus pés nas coisas terrenas. A graça que te perdoa é a mesma graça que te transforma. E eu vou terminar esse texto com uma frase de um teólogo dinamarquês. Eu vou chegar até mais perto. Esse cara, ele falou uma frase que me abençoou muito. O nome dele é William Heinazen. O nome é até difícil de falar. Ele é um teólogo dinamarquês que viveu entre 1900 a 1991. E ele cita uma frase que eu carrego comigo, tá? Todas as vezes que eu vejo que às vezes a gente quer se sentir por alguma coisa, eu lembro dessa frase. Ele dizia o seguinte: a graça é o maior de todos os dons para aqueles que merecem o maior de todos os castigos. Eu vou repetir para você. Uau. Graça é o maior de todos os dons para aqueles, nós, que merecem o maior de todos os castigos. Cara, isso me impactou demais. Cara, você abençoou a gente aqui, velho. Cara, eu tô abençoado, cara. Eu vou falar pra você, Deus me chacoalhou essa semana. Me chacoalhou através dessa palavra. Que bom. Cara, Às vezes nós profético. nos focamos tanto com as coisas do mundo que nós perdemos a visão do alvo. É. Às vezes nós temos tanta luta no dia a dia, tanta dificuldade no dia a dia que nós perdemos a visão do alvo. Eu já estou terminando a minha parte, só um minuto atrasado. É isso? 2. Mas que você entenda uma coisa, a graça do Senhor te alcançou. E sabe como aquele pai do filho pródigo? Eu creio para mim que quando o filho foi, Dani,
Ele ficava todos os dias da varanda olhando e esperando o filho voltar. Todos os dias, talvez ele não veio hoje, mas eu estou esperando que ele pode vir amanhã, aleluia. Glória. Talvez amanhã ele não vai vir, mas eu vou continuar indo na varanda porque eu sei que uma hora ele vai voltar. E quando ele voltar, eu vou estar com os braços abertos para receber, para colocar anel na sua mão, trocar as sandálias, dar vestes novas e reunir todo o povo para fazer uma festa. Que a graça do Senhor te abençoe nessa noite, porque eu já estourei meu tempo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Cara, que poderoso isso. Eu quero só... Deus me fez lembrar de um negócio aqui. Que vou falar. Pode falar, fala. Tem um amigo, vocês conhecem ele, pastor Jefferson Alcântara. A gente é amigo a gente é amigo de muitos anos. A gente congregou junto e ele iniciou a sua carreira ministerial primeiro que eu. E um dia ele foi na minha casa e ele disse assim: Dani, eu estou com saudade do céu, cara. Nossa, isso é louco, cara. Mas como assim? Aí, Você conhece? Aí eu falei assim, você é louco, cara? Como é que você tem saudade de um lugar que você nunca foi? Ele falou, Dani, a graça me alcançou de uma maneira que eu tô com saudade de um lugar que eu nunca fui. Mas quando você ouve Davi disse assim, o meu corpo era informe, ele já sabia quem eu era. É como se a graça me levasse para minha origem. Uau. E eu tenho falta da minha origem. Eu sinto saudade da minha origem. Ah, pelo amor de Deus, eu vou aumentar o som aqui. Toma uma água aí, corre aí, pega um café. Vamos lá. Você pode tomar. Eita! Você vai dar nome pra nós? Eu quero dar nome depois dessa. Coloca aí quem tá sendo abençoado, pelo amor de Deus. Manda foguinho. Cara, tá sobrenatural isso aqui hoje. Eu tô a fim de cantar. Eu quero café. Aleluia! Cara, eu tô sentindo... Eu vou fazer um negócio aqui. Não tá programado. Não está programado, mas o bispo deve estar vendo a gente aí. Vou fazer um desafio a ele. No final, eu vou chamar ele aqui, eu vou convidar ele aqui no vídeo. Ele vai entrar ao vivo com a gente aqui e ele vai fazer a oração final aqui. Amém? Amém? Fechado. Bispão, Quem vai chamar é o Shell. escreve aqui pra nós se eu posso mandar aqui o convite pra você no final. E você entra aí e abençoa a gente, cara, porque a atmosfera de Deus aqui tá poderosa e a gente quer ser abençoado aqui no final pelo profeta maior. Amém? Amém. Assim seja. Coloca aí, tem aqui, ele vai entrar ao vivo aqui com a gente. No final, o bispo, fica aí, o bispo vai entrar ao vivo aqui, eu vou convidar ele aqui, ele vai entrar na live aí, vai fazer uma oração profética por nós aqui. Fui tocado por Deus agora aqui, cara, nós vamos fazer isso. Fechado. Não sei se vai dar certo, mas vai. Amém? Dani, vira o computador um pouquinho pra cá pra não ficar de olho no meu tempo. Ou você quer puxar meu paletó? Eu puxo seu paletó, que nem eu fiz com o Shell. Mas aí, se você virar um pouquinho pra cá, eu posso evitar esse. Tá bom. Não, mas Acho que de 2 minutos de tolerância não foi muito. Não, foi 2 minutos só que ótimo. você passou, Não, tá foi tranquilo. Ótimo, foi ótimo. Tomaram água, pessoal? Podemos seguir? Coloca aí se a gente já pode seguir para a segunda etapa. Estamos aguardando o bispo dizer aí para nós se vai rolar. Se vai rolar dele entrar aí. Amém? Vamos lá? Preparados? Tomaram água? Pega a família de novo. Pega o menino que correu pro quintal. Bota ele sentado aí de novo. Que agora nós vamos para a segunda etapa aqui da palavra de Deus. E nós estamos aqui regrados no tempo hoje. Amém? Vamos lá, nós queremos te abençoar poderosamente com a palavra, pastor Iratã. Amém. Graça e paz, queridos. Eu quero falar com vocês. Eu estou ainda movido ainda pelo culto de sexta-feira, pela mensagem do nosso bispo. E eu quero falar um pouquinho de uma coisa que ele falou no final da mensagem dele. Eu quero falar algumas coisas aqui muito interessantes que eu recebi como revelação de Deus para a minha vida diante daquela palavra. Eu quero falar um pouco sobre a palavra do semeador. O bispo falou sobre a primeira parte da parábola do semeador que Jesus conta sobre os locais onde a semente caiu. Mas só que os discípulos, eles escutam esta parábola que está lá em Lucas, no capítulo 8, tá?
E aí, depois que eles escutam essa parábola, em um momento mais à frente, eles perguntam a Jesus, eles pedem, explicação da parábola. E aí Jesus vai explicar a parábola para eles a partir do versículo 11 até o 15, eu quero ler com vocês. A explicação da parábola do semeador, a partir do versículo 11 do capítulo de número 8 de Lucas. Jesus disse assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra. Aqui caiu à beira do caminho são os que, a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que creiam, crendo, sejam salvos. Olha lá, pastor Michel. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, acho que o versículo mais conhecido desse livro de Crônicas, na parte final, Deus diz a Israel que, depois de tomadas as devidas posturas, ele sararia a terra. Lá, Deus está falando sobre a terra, que a base da sobrevivência de Israel era a agricultura. Quando Israel pecava, se desviava, o castigo vinha sobre a terra e a terra ficava infrutífera. Aqui, Jesus no Novo Testamento está falando sobre um outro tipo de terra, que nós não somos, a base da nossa sobrevivência, profissionalmente falando, não é a agricultura, mas nós temos, cada um de nós, uma terra para cuidar. Porque essa terra que Jesus está falando, Dani, é o nosso coração. Então eu quero que você comece a pensar comigo que você tem um pedacinho de terra para cuidar, que você tem o seu coração para cuidar. E quando Jesus começa a trazer a explicação da parábola, eu vejo várias ações. A primeira ação que eu vejo é a ação do semeador. Quem são os semeadores? Somos nós, aqueles que pregam a palavra. E a semente é a palavra. Na explicação da parábola, a semente é a palavra e aqueles que semeiam somos nós. Aqueles que pregam o evangelho. Em qualquer momento em que você abrir a sua boca para falar do evangelho, da palavra de Deus para alguém, você está semeando em uma terra que você não sabe qual é a situação daquela terra, mas o semeador, independentemente da condição da terra, ele cumpre a missão dele, que é de semear. O bispo falou uma palavra extraordinária, quando ele falou assim, que ele semeou, a primeira caiu à beira do caminho, a segunda caiu entre as pedras, a terceira entre os espinhos, até que a quarta caiu numa boa terra. Em todo momento ele não deixou, ele perseverou, ele continuou semeando até que a semente caiu numa terra onde ela pudesse germinar e frutificar. Estão me entendendo? Você tem um pedaço de terra, e essa terra é o seu coração. E nesse exato momento nós estamos semeando uma semente de boa qualidade na tua terra. Agora, por mais que essa semente ela seja de boa qualidade, ela precisa de uma boa terra para sobreviver. Aliás, a semente é engraçada. Primeiro ela tem que morrer para depois produzir, para germinar, para dar fruto. E aí nesta ação do semeador, na explicação da parábola, Jesus vai dizer que ele semeia a palavra, e esta palavra cai em uma terra. Eu vou voltar lá, vou ter que voltar no texto. A Bíblia rolou aqui, saiu aqui do Lucas, mas nós vamos encontrar aqui de novo. No Lucas capítulo 8. Rolou aqui, mas já achei. Olha lá o que Jesus vai dizer aqui. Respondeu-lhe Jesus, versículo de número 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus.
Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. À medida que o semeador está semeando a palavra, essa palavra, ela começa uma batalha para sobreviver. Inicia-se a partir do momento que nós semeamos uma palavra, ela começa uma batalha pela sobrevivência interna. Porque se ela sobreviver, se ela der fruto, vai começar uma luta na terra que é o teu coração. A semente é lançada no teu coração. Agora, para que esta palavra sobreviva, é muito importante essa terra ser de boa qualidade. Quem cuida dessa terra? Quem cuida do seu coração? Sou eu? Não. A minha função é semear. Quem cuida do seu coração, quem cuida da sua terra é você. Eu não tenho dúvida que a semente é de boa qualidade, mas a terra, ela é de boa qualidade? Porque é importante que a terra tenha qualidade, para que então essa semente poderosa que é a palavra, ela possa dar fruto em sua vida. Mas existem algumas pessoas que a princípio até recebem a palavra, mas não vigiam, não guardam, não protegem. Aí vem o maligno, vem o diabo. Ele rouba de você essa palavra, sabe por quê? Porque ele sabe que se essa palavra cair numa boa terra, a graça salvadora vai produzir em você salvação. Rapaz, cara, eu tô sentindo a graça de Deus. E não há pecado, não há artimanha do inferno, não há laço do inimigo que roube você desta graça, que tire você do alvo dessa graça. Quando essa terra, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Os caras estão tomados, meu Deus. Meu Pai, me ajuda. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra, vem a seguir o diabo. Ele vem na sequência. Satanás, ele sabe que se essa palavra cair numa boa terra, ela vai salvar você. Você vai passar a acreditar na salvação. E aí tudo que ele quer é que essa palavra não chegue no seu coração. Segunda ação da semente e da palavra está no versículo de número 12. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, versículo 12 ou 13, melhor dizendo. Aqui caiu sobre pedras são os que ouvindo a palavra receberam com alegria. No primeiro momento, você se empolga. No primeiro momento, a palavra, nossa, você fica maravilhado. Que palavra é essa, pastor Michel? Que coisa gloriosa e tal. Mas não pode ficar só na empolgação. A palavra é muito mais do que isso. Ela produz muito mais do que empolgação. Ela quer produzir resultado em nossas vidas. A palavra não só quer atuar no nosso campo emocional. Ela quer ser algo concreto em nossas vidas. Ela não quer ser abstrata. Ela quer ser algo palpável, algo legível, algo nítido. Versículo de número 13. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a se... Não, versículo de número 13. Estou lendo 12 de novo. Aqui caiu sobre pedras são as que ouvindo a palavra recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas algum tempo e na hora da provação se desviam. A luta pela palavra para sobreviver em uma terra, pastor Daniel, que só tem emoções, só tem euforia, só tem uma aparente alegria, uma aparente e passageira alegria. A palavra precisa de um ambiente muito melhor do que isso. Ela precisa sim de um ambiente alegre, ela precisa sim de um ambiente emocional saudável, mas sobretudo ela precisa de uma terra consistente, de uma alegria duradoura. Eu acho muito bacana quando o salmista vai escrever, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu fico maravilhado porque a alegria, ela não tem um tempo determinado de duração, mas o choro tem. É uma noite apenas. A alegria, ela se estende. É isso aí. Está determinado que o choro vai durar uma noite,
Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então a palavra, nessa luta pela sobrevivência na terra que é o teu coração, ela precisa muito mais do que um momento de alegria, ela precisa de um tempo de alegria. Ô Tan, vamos liberar essa palavra profética, cara? Libera. A alegria de Deus para sua vida, ela é permanente. Agora a tristeza, ela tem prazo de validade, ela acaba. Isso, é curtinho. Não vai ser eterno para você. Cara, receba essa palavra aí em nome de Jesus. Então, muito mais do que se alegrar, muito mais do que ficar empolgado, emocionado, essa palavra precisa encontrar aí uma terra boa, uma terra que tem uma alegria duradoura, uma terra que não fique só nas emoções, né? Eu já vi muita gente ficar emocionado, ficar muito sentimentalmente envolvido pela palavra, mas é muito mais que isso, querido. Aí mostra muito a realidade que estamos vivendo hoje. Exatamente. Porque as igrejas foram fechadas. E aí vai mostrar que servo que é você, que terra que é você. Boa. Se você é uma terra fértil ou se a semente morreu no meio do caminho. Desculpa. Não, tranquilo, é isso mesmo. É isso, é isso. Porque tem muita gente, então, as igrejas fechou, eu morri. Morreu porque você nunca teve vivo, cara. Vou tomar até um Danone aqui. Se você morreu é porque você nunca teve vivo. Porque nós não dependemos da igreja aberta, da kirche, nós não dependemos disso do templo. Nós dependemos da eclésia, de Jesus Cristo, da reunião dos santos em torno dele. É disso que nós dependemos. E entenda uma coisa, o culto começa em casa. Quando eu tenho um culto em casa com a minha família, eu não vou dizer que você não precisa de igreja, não é isso que eu também vou ser antibíblico se eu falar isso. Mas a igreja é uma consequência daquilo que você vive em casa. Isso aí. Desculpa, Tânia, continua aí. Nós observamos aqui, queridos, a luta da palavra para sobreviver em uma terra onde a sua maioria é de pedra. Selva de pedra. É resistente, pastor Daniel. Por mais que a semente ela tenha poder, a própria Bíblia falando sobre ela mesma, o escritor aos Hebreus vai dizer que ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, mas ela não é capaz de sobreviver em uma terra onde a sua maioria é de pedra. Então você precisa arrancar as pedras do teu coração, você precisa arrancar as pedras da tua terra, porque estas pedras vão matar a palavra que pode salvar a tua vida. Meu Deus, cara. Então eu observo, Dani, sabe, é como se a palavra estivesse lutando para sobreviver em uma terra. Ela foi semeada, ela está lutando para sobreviver, ela está querendo ficar raiz, mas ela não consegue, sabe por quê? Porque só tem pedra, o terreno é um terreno pedregoso, e eu tenho que limpar o meu terreno. Uau! Quem tem um terreno particular aí? Deixa o teu terreno ficar sujo, lá se a prefeitura não vai cobrar você a limpeza do terreno. Se você cercar, organizar o terreno, ou se de repente você deixar aberto lá sem você ir lá olhar, se alguém não vai jogar entulho lá, vai jogar pedra. E às vezes, e aí eu quero ser profeta aqui, às vezes as pessoas veem a nossa terra boa, bonita, querem jogar pedra, e aí qual é a tua função? Tira a pedra do teu terreno, porque vem uma semente de Deus, vem uma palavra de Deus que precisa sobreviver na tua vida. Tira a pedra. Tira a pedra. Remove a minha pedra. O responsável pela limpeza do teu terreno, do teu coração é você. Não são teus pastores, não são os teus líderes, não é Deus, é você. Uau! É por isso que Jesus chegou lá no túmulo e lá, tirai a pedra. É isso. A pedra é responsabilidade nossa, pastor. É isso, Tan. E eu observo, cara, me foca no tempo aí. 2 minutos. A palavra lutando para sobreviver no meio das pedras. Não deixa a palavra de Deus morrer no teu coração. E uma outra ação, eu vejo a palavra de Deus tentando sobreviver em uma terra cheia de espinhos. O que diz, qual é a explicação de Jesus para a terra cheia de espinhos? Qual é a terra cheia de espinhos? Versículo de número 14. Aqui caiu entre os espinhos, são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Pessoas que querem ser receptivas à palavra que pode produzir na vida delas resultados financeiros, que esperam do evangelho só prosperidade. O evangelho é muito mais do que prosperidade. O evangelho é muito mais do que riqueza material. Sobretudo, o principal foco do evangelho é riqueza espiritual.
E aí eu olho e vejo a palavra de Deus lutando para sobreviver em uma terra, em um coração cheio de espinhos. Ela quer crescer e ela ainda até cresce um pouco, Jesus diz. Ela chega até ainda, florescer. Mas aí o Jesus vai dizer que os frutos não amadurecem. Não podem ser consumidos, porque não chegam à sua maturidade. A palavra de Deus entra em alguns corações, pastor Daniel, ela fica até um tempo. Você consegue até identificar que a palavra está naquela terra, que a semente caiu naquela terra, mas com o tempo ela é sufocada. Eu permito que os meus desejos, as minhas vontades, pela riqueza, pelo material, pelas conquistas, sufoquem a palavra de Deus. E ela sai do original, ela perde a essência, ela perde a clareza. E eu começo a ver de uma maneira diferente. Uma outra coisa, eu observo a palavra de Deus tentando sobreviver, em uma terra cheia de espinhos. O espinho é uma coisa que você, quando toca, ele te machuca. Tem coisas dentro de nós que a palavra entra, a palavra ela é ferida. Ela sofre ferimentos. E eu preciso tirar essas coisas que ferem a palavra. Porque a palavra de Deus precisa germinar no meu coração, porque os resultados que ela produz são incalculáveis, são extraordinários, ela faz o que ninguém faz. O que muda o caráter de um homem é a palavra de Deus. Para fechar, 30 minutos, 30 segundos. 30 segundos. No livro de 2 Crônicas, fechei a Bíblia. Segura o homem. Deus promete que vai sarar a terra. E eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida. Deus tem uma palavra de cura para o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus não quer desperdiçar sementes. Nós estamos aqui semeando e nós não sabemos qual é a qualidade da sua terra. Nós não sabemos como que está a sua terra. Se ela está repleta de espinhos, se ela tem pedra, ou se ela está vulnerável ao ponto do inimigo chegar e roubar esta semente de lá. Mas Deus conhece, Ele sabe como está a sua terra. Por isso nós estamos aqui nessa noite para trazer para você uma palavra de cura para o teu coração. O teu coração precisa ser receptivo à palavra novamente, mas não receptivo de maneira passageira, momentânea, mas de uma forma mais concreta. Deus, sinto graça de Deus aqui. E aí uma terra, queridos, uma terra sarada, é uma terra produtiva. Quando a semente cair em você, ela vai produzir, ela vai frutificar. Uma terra sarada é uma terra que alimenta pessoas, uma terra que frutifica, que dá fruto. As pessoas se alimentam, aí daqui a pouco você recebe, você começa a frutificar e outras pessoas começam a se alimentar do fruto da sua terra. E uma terra sarada é uma terra que frutifica diante de Deus. Aleluia. Deus quer sarar o seu coração. Deus quer sarar a tua terra. Sabe por quê? Porque Ele não quer ver a palavra dele sendo desperdiçada. Deus te abençoe. Gisele, estaremos orando pela sua irmã. Já recebemos aqui o recado e nós vamos orar. Quem está sendo abençoado aí, pelo amor de Deus, faz barulho. Um dia eu me levanto, declaro a tua lei. Glória a Deus. Eu vou te dar um período para você fazer uma oração aí na sua casa com a sua família e dizer: Deus, não deixe essa palavra sair do meu coração, não deixe eu perder tudo aquilo que eu estou recebendo hoje aqui. O Brasil precisa ouvir isso, a nação precisa ouvir isso. Aleluia. Deus está aqui, cara. Vai dar na casa. Em Jesus, com poder, eu me levo. Ouve essa canção aí. Seja ministrado pelo Senhor. Mas o céu aqui tá baixinho. O céu aqui tá baixinho. Eu me
Respirou? Tomou uma água? Glória a Deus, vamos para o último momento aqui agora. Fica aí, o bispo vai entrar no final para abençoar a nossa vida, que ele já deu o ok. E assim que eu finalizar aqui, eu vou ser muito sucinto naquilo que Deus quer trabalhar ainda aqui nos nossos corações. Cara, eu estou sendo abençoado demais por esses caras aqui. Vocês têm noção o privilégio que Deus nos deu, né, cara? O privilégio que Deus nos deu de caminhar junto, cara. Isso é poderoso, isso é poderoso. A questão de testemunho, minha esposa sempre fala, eu sempre orei para você andar com pessoas que te acrescentaram. Deus ouviu a oração. Deus ouviu sua oração. Muito tempo a gente caminhando sozinho ministerialmente, você sabe que não é fácil. Deus tem sido bom demais comigo. Glória a Deus, cara. Cara, eu tô com vontade de chorar. Você não tem noção. Aleluia. Fala aí se o céu tá baixinho aí na sua casa. Aleluia. É que ela não tá aí hoje, Dani. A pastora Ana, sempre que eu pregava na igreja, ela falava, e aí, como é que foi? Eu falava assim, o céu desceu. O céu desceu, filhão. Aonde a gente está, com a graça de Deus sobre as nossas vidas, Glória a Deus. amando a Deus, tratando o evangelho com seriedade, o céu vem até nós. Vamos lá, agora ficou pequeno aqui pra mim, mas eu vou contar com a graça. É isso. O Tom marcou aí, ó. A graça de Deus não parou de merecer o maior castigo. Glória a Deus, cara. Nós estamos sendo invadidos por uma graça poderosa do Senhor aqui. Vamos lá. Olha o carinho da pastora Vanessa com a gente, né? A pastora Vanessa é uma bênção na nossa vida, né? A pastora Olha lá, confirmação da minha carne, né? Eu sou carne. É isso aí. Confirmação da Você minha também é uma carne. bênção, cara. Amém. Vamos lá, livro de João, capítulo 13. A Bíblia vai dizer assim, ó, no primeiro versículo: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cara, isso aqui me abençoa demais. Isso aqui me abençoa demais. Pastor Iratã estava falando sobre terra, sobre sentimentos, sobre como está a sua terra para receber a palavra de Deus. Aí quando a gente vai olhar para Jesus, Jesus estava em rumo à cruz do Calvário. Ele estava em direção à crucificação. Estava chegando o fim para Jesus. E qual seria a sua reação mediante a um cenário como esse? Vamos fazer uma conjectura aqui. Se você soubesse que amanhã você iria sofrer algo por causa de alguém, qual seria o seu sentimento a despeito disso? Se você não pudesse mudar uma sentença, qual seria o seu sentimento com isso? Eu escrevi algo aqui poderoso. Se você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura que é gerado por ele. Jesus estava junto com seus discípulos, pastor Michel. E ele já sabia que estava chegando a sua hora de passar para o Pai. Mas o sentimento de amor que ele tinha pelos seus não foi alterado por conta do processo, pastor Iratã, que ele iria enfrentar. Aí o pastor Iratã disse aqui sobre uma terra boa. Aí nós estamos falando da própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí quando ele falou, aí eu entendi por que o sentimento de Jesus não poderia ser alterado, porque ele é a palavra. E a palavra dele não altera. A palavra dele não muda em detrimento das minhas crises com Deus, em detrimento das minhas escolhas que eu faço com a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí. Independente das escolhas que você fez, independente do caminho que você resolveu trilhar, o sentimento de amor de Deus, ele não muda ao teu respeito. Era o último sentimento de Jesus. Qual foi o último sentimento que foi gerado nele? O amor. Ele estava dando uma receita para nós. O sentimento que precisa permear a sua vida sobre aqueles que são os causadores da sua dor é o amor.
por quem que Jesus ia morrer? Qual seria o sentimento dele, pastor Michel? Cara, eu estou indo morrer por esses caras. Esses aqui são os causadores da minha morte. Não permita que o fim tire a sua capacidade de continuar vivendo. Não permita que os resultados frustrados da sua vida tirem a capacidade de continuar sonhando. Jesus está dando uma receita aqui. Nós somos o resultado da nossa fé. Eu vou repetir. Todos nós somos o resultado da nossa fé. O diagnóstico do mundo não é o diagnóstico de Deus. Não é, cara. O Max Lucado, ele escreve em um dos seus livros, se eu não me engano é Aliviando a Bagagem. Ele vai dizer assim: não desista do que sobra por não poder reconstruir aquilo que falta. Não desista do que sobra por não poder reconstruir aquilo que falta. Tem coisas que a gente não vai conseguir reconstruir mais. Mas não desista daquilo que sobrou. Jesus disse assim: eu não posso mudar isso aqui, cara. O meu final é cruz. Mas ninguém vai mexer com o meu sentimento. Foi por amor. Aleluia. Foi por amor. Se ele foi para a cruz do Calvário, foi por amor a você, cara. Se ele foi para a cruz do Calvário, foi para dar uma lição para você. Ele estava dizendo assim: não desista do que ainda lhe resta. Porque aquilo que você tem na mão, você precisa viver com intensidade. Jesus foi o homem que disse para nós: vamos viver a nossa vida com intensidade. Se é para amar, vamos amar de verdade. Não vem com conversa fiada, não. Eu te amo de boca, não. Se é para caminhar junto, vamos caminhar de verdade. Você me ama, Michel? Claro. A gente está caminhando de verdade ou não? Claro. Chora junto, se alegra junto. Tem que ser de verdade. Diga aí pra pessoa, ó, diga pra pessoa que tá do seu lado. Ai! Virou igreja isso aqui, virou igreja. Virou. Diga aí, cara, o nosso sentimento precisa ser verdadeiro. Isso mesmo. Não existe diagnóstico na família que possa alterar o amor. Não existe problema que nós possamos enfrentar na vida que vai me transformar. Ou seja, transforme o seu presente para ter um futuro. Faça algo hoje. Deus está te dando uma chance. Viva mais 20 anos com Deus aí, mas viva com intensidade. Viva com intensidade. Agora, o sentimento que não pode permear a sua vida e não pode fazer parte é aqueles que são os causadores da sua ferida, eles serem a muleta para você desistir. Porque Jesus, ele está dando um maior exemplo aqui. Ele estava morrendo para os caras, ele estava morrendo para homens que seriam, como é que eu posso dizer isso? Os causadores do pecado, os causadores da sua morte estavam do seu lado. Ele resolveu amar. Sabe o que ele disse? Eu não culpo vocês. Eu não vou jogar essa culpa para vocês, mas eu vou servir vocês. Jesus lavou os pés dos caras que ia levar ele para a cruz. Jesus decidiu amar os caras que ia levar eles para a cruz. Como é que está aí o teu seu relacionamento com seus inimigos? Como é que está isso aí? O traidor estava na mesa, né? O traidor estava na mesa. Jesus decidiu amar o cara. Ele amou até o fim. Jesus está nos dando uma lição. As pessoas podem ser até o causador da sua adversidade, mas sirva eles. Sirva eles. Se você não pode vencer o diagnóstico, arranca de dentro de você a amargura que é gerada por ela. Quantos minutos eu falei aqui? Cara, eu não vou seguir. Não vou, tá? Eu só vou falar mais uma coisa. Não busque Deus
para resoluções de amanhã, mas busque Deus pelo que Ele pode fazer agora. Não busque Deus por aquilo que você está planejando para amanhã. Busque Deus por o que Ele vai fazer agora. Agora. É o agora de Deus. É o hoje. Sabe o que é você viver a intensidade do agora e do hoje de Deus? Eu me lembro que quando eu era líder de jovens, eu estava passando na frente da igreja, irmã Lourdes estava sentada na calçada. Faltava 2 horas para o culto começar, a irmã Lourdes, a igreja fechada, a irmã Lourdes sentada na calçada da igreja. Passou eu e o Jefferson. E nós perguntamos para ela, irmã Lourdes, o que a senhora está fazendo aí? O culto só começa daqui 2 horas. Ela disse, meu filho, é que eu tenho sede de Deus. Eu estou aqui porque eu tenho sede de Deus. Eu estou aqui porque eu não vejo a hora dessas portas abrir e eu entrar para adorar o Senhor. Cara, ela estava buscando o Senhor pelo hoje, pelo agora. Pelo hoje, pelo agora. E quando a gente começa a ter esse tipo de sentimento, a gente já não se preocupa mais com o amanhã. A gente já não se preocupa mais com o amanhã. Espera aí, Eli Soares tem uma canção aqui, Meu Amanhã, não é isso? Meu Amanhã, Eli Soares. Tem uma canção aqui, que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Como é bom o Spotify, né? Não funciona, né? Não funciona. Deus, Ele conhece o nosso amanhã. Busque o Senhor pelo hoje, busque o Senhor pelo agora. Porque o seu amanhã, aí é com Ele. Aí é com Ele. Nós precisamos viver agora, intensamente. Mesmo sabendo que ia ser levado à morte, Ele decidiu amar incondicionalmente. Cadê o bispo? Ele está preparado aí? Vou chamar ele agora. Vem, bispão. Segura aí, minha gente. Espera aí, é eu que chamo ele. Vamos ver como é que é aqui. Segura aí. Deixa eu mandar o convite aqui para ele. Bispo Cosme aqui, ó, aprovar. Vamos lá.